Vocês já pensaram em como entram na aula? Sabe quando chega atrasado e sai correndo para passar a catraca e aí você tem medo de escorregar pela ponte do corredor? Aí você sobe a escadinha direto pro bloco C, pega aquele elevador que parece lotação e hoje está vazio. Finalmente chega na sala de aula e o professor já fez a chamada e já acabou a aula. Pois é, então. Essa é a sua rotina, é automática. Mas agora imagina seu primeiro dia na faculdade. Você chega, olha a catraca, pega a carteirinha, passa na parte magnética, procura onde diabos é a sala C302. Olha a sinalização, passa o corredor, se perde novamente. O que é bloco C? Olha de novo a sinalização, passa a escada, encontra vários elevadores. Entra, aperta o botão, chega ao terceiro andar, olha para os lados. Para onde eu vou? Descobre que a sinalização se diferencia por parte par e ímpar. Vai pro ímpar, acha a sala. Será que eu bato na porta ou eu entro de fininho? Entra, senta, olha em volta. Que sala comprida! Olha pro professor. Ele pergunta seu nome. Ele tá longe. Você fala seu nome alto. Ufa! Você chegou cedo e ele te deu a chamada. Viu a diferença? Todo esse processo que te fez chegar na sala no seu primeiro dia foi possível por causa da ergonomia, mesmo você não percebendo. A ergonomia é o estudo científico das relações entre homem e máquina. Ela se preocupa com a segurança e eficiência do modo desses dois interagirem entre si e com o meio. Com isso, é possível o aprimoramento das condições de trabalho humano por meio dos métodos de tecnologia e do desenho industrial. Desde a Revolução Industrial, o homem veio cada vez mais se preocupando a aprimorar suas relações de trabalho com o meio. Mas isso veio muito antes com alguns conhecidos nossos. O senhor Leonardo da Vinci foi um dos primeiros a estudar a anatomia do corpo relacionando a matemática e a medicina juntas. Em um só estudo, por meio de observação e invenções feitas pelo próprio, estudava luz, sombra e movimento, volumes, relevos e, é claro, como já falamos, anatomia. Muitos antes dele já comparavam algumas doenças e deformações de pessoas com a função que elas exerciam, como Hipócrates, Platão, Plínio e Lucrécio. Mesmo assim, eles ainda não se preocupavam como isso poderia mudar no meio de trabalho. Voltamos à primeira revolução. Um grande contribuidor para esse estudo foi Bernard Forrest, um engenheiro civil que desenvolveu máquinas que facilitavam o trabalho braçal dos homens, melhorando a condição dos trabalhadores. Logo depois veio Bernardino Ramazzini, que fez o primeiro livro sobre riscos de doença de cada tipo de trabalho. Philippe Patissier continuou o seu legado. A partir desses vem Frederick Taylor, marcando a ergonomia por algo que sempre estudamos sobre a Revolução, a supervisão de trabalho, ou seja, o trabalhador é supervisionado por um gerente e tem um tempo específico para fazer cada peça e uma meta a cumprir. Isso beneficiava a produtividade industrial, mas não as condições dos trabalhadores. Henry Ford aperfeiçoou esse método, especializando o trabalhador no assunto. Porém, trabalhavam horas e horas com o mesmo movimento, ou seja, fazendo sempre a mesma peça. Tipo aquele filme do Charlie Chaplin. Por último vem Julius Amar, no qual se diferenciava por criticar o modo desumano do Taylorismo, levando em consideração questões fisiológicas, ambientais e psicológicas da vida do trabalhador. Agora que você já sabe o que é ergonomia e seu histórico, vamos identificar a presença no nosso cotidiano escolar. Pense naquele começo. Aquela catraca está adequada àquele ambiente. Serve para só pessoas autorizadas entrarem pelo sistema magnético daquela carteirinha que está na sua mão. E somente um corpo por vez passa por ela. Muito trabalho já, né? Então, imagine aquela sinalização que agora você nem nota mais. Ela já foi necessária naquele seu primeiro dia, lembra? Para ela exercer sua função, essa sinalização teve que ser pensada. Uma tipografia simples, um lugar com hierarquia visual, entendimento universal e símbolos gráficos que já foram ensinados para nós desde pequenos, mas que, se não tivessem sido ensinados, não fariam sentido nenhum. O que seria uma linha com um triângulo na ponta, sem terem nos ensinado antes que aquilo indica sentido? Ergonomia está em todo lugar. E o elevador? Ele foi pensado para te transportar rapidamente, com mais conforto e eficiência. A porta não está ali só para abrir e fechar? Ela tem a função de romper ruídos e de separar de ambientes fora de classe. A maçaneta foi criada baseada na mão humana, facilitando a abertura da sala. Complexo, né? E a cadeira? É essa aí que você está sentado. Pode olhar. Ela tem os furinhos, não tem? Serve para ventilar. E a cor escura? Você acha que é em vão? Não, é para não te dispersar. A cadeira também tem essa função de melhorar a sua postura, evitando fadiga. Você que está sentado torto, tá com sono, não tá? Nem sempre a função que foi dada ao objeto é exercida exatamente como deveria ser.
O homem sempre dá um jeitinho de usar o objeto de outra forma. E a cadeira do professor, vocês já viram? É melhor que a nossa, não é? E a sua mesa, se vocês olharem direito, a mesa não é branca. Ela é creme. Por quê? Para diferenciar a coloração dela com o papel e destacar ele, para você prestar atenção nele. A maioria dos professores tem que estar no centro das atenções. No nosso caso, ele está na frente da sala, com um nível de voz alto e compreensível para entendermos o conteúdo. E até o modo como a luz e o ar são colocados no teto e a cortina é fechada nos influenciam. A ergonomia está em tudo que tocamos e observamos, que foi feito pelo homem, claro. Basta você agora observar mais e como isso foi feito e como